Você sabe quanto tempo leva para o dinheiro que você está investindo no seu estoque retornar para o seu caixa? Nesse vídeo eu vou explicar um pouco sobre a dinâmica entre o ciclo operacional e o ciclo financeiro e como isso pode impactar o seu caixa. Primeiro vamos entender um pouco como é a dinâmica de uma empresa de varejo. Quando você faz o pedido de compra para um fornecedor seu e você recebe esses produtos, a gente começa a contar um tempo aqui, a gente está representando uma linha do tempo aqui em azul. Então, a partir do momento que você recebe esse produto no seu estoque, vai demorar alguns dias, um tempo, para que você consiga fazer a venda do seu produto. Esse tempo a gente chama de prazo médio de estocagem. E a partir daí vai demorar um tempo para você efetivamente receber o dinheiro da sua venda. Esse tempo a gente chama de prazo médio de recebimento. Então, isso vai depender da sua política aí de venda, se você vende a prazo, à vista, se você divide em várias vezes ou não. E por outro lado, a partir do momento que você também recebeu esse produto no seu estoque, ou que foi faturado para você o produto pelo seu fornecedor, começa a contar um prazo médio de pagamento, que é o tempo que você tem para pagar o seu fornecedor. Tá? Então, alguns fornecedores dão 10 dias, outros 30 dias, outros dividem em várias vezes, outros você precisa até pagar à vista. Então, a partir do momento que você recebeu o seu produto no estoque, começa a contar um prazo até você receber o dinheiro da sua venda e começa também a contar um prazo que você tem que pagar ao seu fornecedor. Em geral, na maioria das empresas, você tem que pagar antes de receber. E aqui a gente já pode ver os dois ciclos. O ciclo operacional, ele é o tempo desde quando você recebeu o seu produto até o momento que você vai receber sobre a venda desse produto. Esse é o ciclo operacional. É quanto tempo demora a operação do produto no seu estoque até você receber o dinheiro. E o ciclo financeiro é o tempo entre o momento que você pagou o seu fornecedor até o momento que você vai receber sobre as vendas que você fez. Então, é o período onde você já pagou o seu fornecedor, mas ainda não recebeu do seu cliente. Para colocar em fórmulas aqui ficar um pouquinho mais fácil, o ciclo financeiro é o prazo médio de estocagem mais o prazo médio de recebimento menos o prazo médio de pagamento. Então, esse aqui é o ciclo financeiro. E quanto maior for o ciclo financeiro, maior vai ser a sua necessidade de capital de giro. Então, quanto menor você conseguir deixar esse ciclo financeiro, menos dinheiro você vai precisar para financiar a sua operação. Para ilustrar isso um pouco melhor, vamos supor que você tem um saldo em caixa num valor aqui X mil reais. E como é a dinâmica desse caixa durante esses ciclos? O seu saldo em caixa, ele vai permanecer o mesmo até o momento que você pagou o seu fornecedor. A partir daí, ele só vai voltar a subir quando você receber sobre as vendas que você fez. Então, esse prazo aqui, que é o ciclo financeiro, é o prazo que você tem menos disponibilidade, tem um saldo de caixa menor para honrar as suas outras compras, as outras despesas do dia a dia. E agora um cenário que acontece muito. Quando a empresa começa a vender mais. Para uma empresa vender mais, primeiro ela precisa ter mais estoques. Então, o que que acontece nesse cenário? Em um cenário de aumento de vendas, você precisa comprar mais, receber mais produtos aqui. Então, quando você vai pagar o seu fornecedor, você paga muito mais, você sacrifica muito mais do seu caixa para poder ter esse estoque para depois você receber da sua venda. Então, o que que acontece? Muitas vezes, empresas que estão crescendo, elas começam a comprar mais estoques, começam a ter menos disponível em caixa, e é aí que pode complicar a situação, onde a empresa precisa adquirir empréstimo ou precisa antecipar duplicatas. É por isso que toda empresa, principalmente empresas que trabalham com estoque, tem que controlar muito bem esse ciclo financeiro. Então, o que que a gente precisa fazer para não sofrer muito nesses cenários? A gente precisa reduzir esse ciclo financeiro.
Para reduzir esse ciclo financeiro, a primeira coisa que a gente pode pensar é aumentar o prazo de pagamentos dos fornecedores. Rever os principais fornecedores da empresa e renegociar com eles os prazos de pagamento, ou até pensar em uma troca de fornecedores, pensando em aumentar o prazo de pagamento. A segunda alavanca que a gente pode explorar é reduzir o prazo de recebimento do cliente. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque reduzir o prazo de recebimento do cliente é mudar as políticas de crédito para venda. Ou seja, ao invés de eu dividir em 12 vezes, eu vou dividir em 6 vezes, 3 vezes. Isso pode prejudicar e influenciar a sua venda. Então, muito cuidado ao alterar políticas de crédito para cliente. E a última alavanca para melhorar o ciclo financeiro é reduzir o prazo médio de estocagem, é reduzir o montante que você tem de estoque. Mas o principal atenção aqui são os produtos da curva B e C, C principalmente, que são os produtos que não giram muito e eles representam muita coisa do seu estoque. Os produtos da curva C, que são os de baixo giro, você tem que monitorar com muito detalhe para não deixar aquele produto que você comprou no ano passado ficar no seu estoque durante meses ou até anos sem você transformar aquele dinheiro. Em resumo, o ideal é que você tente ter o menor ciclo financeiro possível. Para isso, aumentar o prazo médio de pagamento com fornecedores, reduzir o prazo médio de recebimento de cliente e reduzir o prazo de estocagem. E essas são as três principais alavancas para você conseguir reduzir o seu ciclo financeiro e, consequentemente, a sua necessidade do capital de giro.